Qual é a diferença entre o sentido denotativo e o sentido conotativo? O sentido denotativo é o sentido real ou literal. Já o sentido conotativo é o sentido figurado. Por exemplo, o pássaro voava pelo céu. Esse pássaro ele literalmente estava voando, logo a frase está no sentido denotativo. Já na frase, o carro passou voando pelas ruas. Essa frase está com sentido conotativo, porque o carro não estava voando, ele estava rápido. O que é uma oxítona? Uma oxítona é uma palavra cuja última sílaba é tônica. Por exemplo, metrô, soufflé, supor. O que é uma paroxítona? Paroxítona é uma palavra cuja penúltima sílaba é tônica. Por exemplo, caráter, cavaleiro. O que é uma proparoxítona? Proparoxítona é uma palavra cuja antepenúltima sílaba é tônica. Por exemplo, estádio, sílaba, subsídio. O que são sinônimos ou sinonímias? São palavras que possuem sentidos próximos, similares ou iguais. Por exemplo, feliz, alegre, impaciente, ansioso. O que são antônimos e antonímias? São palavras com sentidos opostos entre si. Por exemplo, grande, pequeno, bom e mal, bem e mal. Sinônimos e antônimos podem perder o sentido dependendo do contexto. Por exemplo, na frase construímos uma casa, porém não temos efetivamente um lar. Fora desse contexto, casa e lar são sinônimos, mas nesta frase, casa se trata de uma casa física mesmo. Um exemplo com antônimos, temos a frase: se queres paz, prepara-te para a guerra. Paz não é exatamente o oposto de guerra, mas neste contexto se torna uma antonímia. Em quais casos se utiliza o porquê separado e sem acento? O porquê separado e sem acento é utilizado no início de perguntas diretas e indiretas e pode ser substituído por qual motivo ou por qual razão. Por exemplo, por que você não foi ao trabalho hoje? Precisamos saber por que você não foi ao trabalho hoje. O porquê separado e sem acento ele também pode ser utilizado como uma preposição por mais o pronome relativo que. Pode ser substituído por pelo qual ou pelos quais. Por exemplo, a causa por que você milita é nobre. Os problemas por que passamos foram intensos. Preposição por mais o pronome que. Em quais casos se utiliza o porquê separado e com acento? Também pode ser substituído por pelo qual ou pelos quais. Porém, ele é utilizado sozinho, no fim de um período ou seguido de uma pausa. Exemplo, sendo utilizado sozinho, por quê? Após uma pausa, você não foi ao trabalho hoje, vírgula, por quê? E, em seguida de uma pausa, precisamos saber por quê, vírgula, onde e como. Porquê separado e com acento. Em quais casos se utiliza o porquê junto e sem acento? Pode ser substituído pelo pois, por exemplo, estude muito para este concurso, vírgula, porque há poucas vagas. Resolvi vestir o casaco porque estava esfriando. Porque estava esfriando, vírgula, resolvi vestir o casaco. Então, o porquê junto, sem acento, ele pode ser substituído pelo pois. Em quais casos se utiliza o porquê junto e com acento? O porquê junto e com acento ele é um substantivo. Ele pode ser substituído por motivo. E ele sempre vem após os artigos o, os, um. Por exemplo, finalmente entendi o porquê da reforma. Em cada escolha há um porquê. Então esse é o porquê junto e com acento. Ele é um substantivo. Qual é a diferença entre pode e pôde? Com acento sem acento circunflexo e com acento circunflexo. Pode, ele está conjugado no presente. Por exemplo, agora ele pode sair.
E o pôde, que tem um acento circunflexo, está conjugado no passado. Ontem, exemplo, ontem ele pôde sair. Qual é a diferença entre ratificado e retificado? Ratificado é sinônimo para confirmado e retificado é um sinônimo para corrigido. Qual é a diferença entre eminente com e iminente com i? O eminente é sinônimo de notável, ilustre, elevado. Por exemplo, João era figura eminente em seu bairro, ou o eminente juiz. Já iminente com i é sinônimo de algo que está prestes a ocorrer. Por exemplo, era iminente o risco de desabamento. Quando se utiliza o onde e o aonde? O onde é uma palavra com sentido estático. Já o aonde é uma palavra que expressa movimento. Ambas palavras dão ideia de lugar, porém o aonde ele dá a ideia de movimento. Por exemplo, onde você está? Agora, aonde você vai? E aqui nós temos alguns exemplos da utilização de onde e aonde. Exemplos da utilização de onde. Onde você está? Onde fica a sua casa? A praça onde eu corro é bem extensa. E exemplos da utilização do aonde. Aonde você está indo? Aonde ele está querendo chegar? O lugar aonde eu tenho que ir fica no centro. Como se utiliza o esse e o este em relação à coesão textual? O esse, ele se refere a algo já mencionado. Já o este, ele se refere a algo que será citado. Resumindo, o esse, passado, este, futuro. Por exemplo, ainda não sabemos a data da prova, vírgula. Esse é o problema. Ou o problema é este. Ainda não sabemos a data da prova. Então o esse, a gente usa para algo que a gente já citou. E o este para algo que a gente vai citar. Como se utiliza o esse e o este em relação à posição de algo em relação a alguém? O esse é algo para algo que está perto do ouvinte. Já o este é algo que está perto do falante. Por exemplo, você vai com essa roupa? Falante perguntando para o ouvinte. Agora o ouvinte responde: claro, eu adoro esta roupa. Então ele se refere à roupa que ele está vestindo. Como se utiliza o esse e o este em relação à indicação de tempo? O esse se refere a um tempo que já foi citado ou tempo passado. Já o este se refere a um momento presente ou futuro próximo. Por exemplo, esse dia foi muito legal. Ou este evento está um tédio. Evento que está acontecendo agora. Por isso que nós utilizamos o este. Quando se usa o essa, esta e aquela? O essa se refere à segunda pessoa da frase ou da conversa. Por exemplo, essa caneta é boa. Caneta da pessoa que está ouvindo. Já o esta ou este se refere à primeira pessoa da frase ou conversa. Por exemplo, esta caneta é boa. Caneta da pessoa que está falando. Já o aquela se refere a uma terceira pessoa, ou coisa, ou qualquer outra coisa, da frase ou conversa. Por exemplo, aquela caneta é boa. Caneta de uma pessoa que não está na conversa. Qual é a diferença entre mal com U e mal com L? O mal com U, ele é sempre um adjetivo, sinônimo de ruim ou imperfeito. É antônimo de bom e faz plural com maus. E é feminino de má. O mal com U, ele é um adjetivo. Já o mal com L, ele é um advérbio de modo. E ele está sempre acompanhando um verbo. Como por ser um advérbio, ele está acompanhando um verbo, um advérbio ou um adjetivo. Ele é antônimo de bem. Por exemplo, ela comia muito mal. O mal com L, ele pode ser usado como substantivo. O seu plural é males.
Em quais casos se utiliza o a, corta. Em quais casos se utiliza o a com h e acento? O a com h é utilizado para indicar tempo passado ou fatos que já aconteceram. É usado no sentido de existir. Por exemplo, há muitas pessoas neste lugar, ou há muito tempo atrás. E o a com h, ele é um verbo haver. Pode ser um verbo haver. Em quais casos se utiliza o a? Só o a, como se fosse um artigo. Como se fosse um artigo, não. É um artigo. O a sozinho, como artigo, ele é usado para indicar o tempo futuro. Por exemplo, o computador chegará daqui a 3 meses. Se a gente estivesse falando do passado, seria o computador chegou há 3 meses. Só que esse a, ele tem h. Nós usamos o a sem h para intervalos de tempo. Por exemplo, de hoje a 3 dias, ele está estudando. E também nós utilizamos o a sem h para indicação de distância. Por exemplo, chegaremos daqui a 3 quilômetros. Qual é a diferença entre vem com um e e sem acento, vem com um e e acento circunflexo e vem com 2 es sem acento? O vem com um e e sem acento é a conjugação do verbo vir na terceira pessoa do singular. Por exemplo, ele vem estudando bastante. O vem com um e acento circunflexo é a conjugação do verbo vir na terceira pessoa do plural. Por exemplo, os formandos vêm se esforçando. Estados Unidos e Irã vêm brigando. Resumindo, o vem com um e com acento é usado para o plural. Já o vem com 2 es e sem acento é a conjugação do verbo ver na terceira pessoa do plural. Por exemplo, as crianças veem o desenho com atenção. Qual é a diferença entre pôr sem acento e pôr com acento? O pôr sem acento circunflexo é uma preposição. É sinônimo de para, durante, mediante. Por exemplo, por aqui, por ali, por isso, por enquanto. Já o pôr com acento circunflexo, ele é um verbo, sinônimo de colocar, botar, inserir. Por exemplo, pôr a mesa, pôr do sol, pôr a culpa em alguém. Qual é a diferença entre perda e perca? Perda é um substantivo e geralmente vem depois de um artigo indefinido. Por exemplo, a, um, o, uma. Mesmo que no meio da frase tenha um adjetivo. Por exemplo, a grande perda. Por exemplo, isso é uma perda de tempo. Nota-se que temos um artigo indefinido aqui. Isso é uma perda de tempo. Já o perca é a flexão do verbo perder. Quando você for conjugar o verbo perder, você escreve perca. Por exemplo, não perca essa chance. Quer que eu perca o meu emprego? Tomara que ele não perca o jogo. Agora, exemplos da utilização de perda. O carro deu perda total. A morte dele foi uma grande perda. Em resumo, perda remete-se a um prejuízo, uma lástima, uma baixa. Já perca é a forma verbal do verbo. Perder é a conjugação do verbo. Qual é a diferença entre demais separado e demais junto? Nada demais separado é o contrário de nada de menos. O demais separado, ele manifesta quantidade. Por exemplo, tinha gente demais no banco. Demais separado. Já o demais junto, ele é um advérbio de intensidade. Por exemplo, Pedro jogou bem. Nós podemos dizer Pedro jogou demais. É um advérbio de intensidade. Também pode ser um pronome indefinido. Por exemplo, os candidatos permanecem.
vírgula, os demais podem sair. Demais junto. Qual é a diferença entre quaisquer e qualquer? Quaisquer é usado para o plural. Por exemplo, quaisquer dúvidas, quaisquer problemas, quaisquer questões. Já o qualquer, ele é usado no singular. Por exemplo, qualquer dúvida, qualquer cidadão, qualquer problema. Qual é a diferença entre senão separado e senão junto? O senão separado, ele pode ser substituído por caso não, quando não, pois ele é a conjunção se mais um advérbio de negação, não. Por exemplo, se não fizer sol, vírgula, não sairemos. Caso não fizer sol, não sairemos. Já o senão junto, ele pode ser substituído por do contrário, caso contrário, a não ser. Por exemplo, tenho que ir à aula, senão perderei a atividade. Não fiz mais nada, vírgula, senão pensar no passeio. E também o senão junto, ele é sinônimo, ele pode ser um sinônimo de defeito ou problema. Por exemplo, a viagem tem apenas um senão, vírgula, é muito longe. Qual é a diferença entre seção com dois S's, seção com C cedilha ou seção com C cedilha e C, e seção que começa com C? Seção com dois S's remete-se a um espetáculo, cerimônia, apresentação ou encontro. Seção com C cedilha se refere a um departamento, uma divisão, um setor, uma parte. Já a seção ou session com C é o verbo ceder, doar, dar. Qual a diferença entre acerca de com A junto e sem H, acerca de com A separado e sem H, e acerca de com A com H e separado? Acerca de junto e sem H é sinônimo de a respeito de ou sobre. Por exemplo, ontem falamos acerca do comportamento dos alunos. Então, quando você estiver se referindo a algo, falando a respeito de algo, você usa o acerca junto e sem H. Já o acerca separado e sem H é sinônimo de perto de, aproximadamente. Por exemplo, o mercado está a cerca de 3 km de distância. Já o acerca com H e separado refere-se a um tempo decorrido. Por exemplo, essa guerra aconteceu há cerca de 200 anos. Em resumo, o acerca com H se refere ao tempo decorrido. O acerca com A separado se refere à distância. E já o acerca com A junto é sinônimo de a respeito de ou algo que você está falando sobre. Qual é a diferença entre acento com dois S's e acento com C? O acento com dois S's é sinônimo de banco, cadeira ou um lugar para sentar. Já o acento com C é o sinal gráfico que é usado nas palavras. Acento circunflexo, acento agudo. Qual é a diferença de traço com Z e traço com S? O traço com Z é do verbo trazer. Já o traço com S refere-se a uma parte posterior, a parte de trás. Como saber se uma questão pede a leitura, a compreensão de um texto, que quer dizer que as respostas se limitam ao que está no texto, ou se a questão pede a interpretação do texto, com base nas entrelinhas e na subjetividade? Quando a questão pede a leitura ou compreensão do texto, ou uma visão objetiva do texto, no seu enunciado pode ter segundo o texto, de acordo com o texto, no texto, o texto informa que, segundo o autor,
Já quando a questão pede uma interpretação da questão, vai pedir uma análise subjetiva, não necessariamente do que está no texto, no seu enunciado pode ter: refere-se do texto que, depreende-se do texto que, conclui-se do texto que, e entre outros sinônimos. Em quais casos se usa o afim ou afins junto? O afim com a junto é um adjetivo. São coisas ou ideias semelhantes. Por exemplo, eles estudavam para concursos públicos afins. Era uma matéria afim com o direito penal. Era uma matéria semelhante ao direito penal. Já o afim com a separado é uma locução prepositiva. Apresenta a ideia de finalidade, um objetivo, um desejo. Por exemplo, saí tarde a fim de não chegar a tempo. O a separado do fim. O garoto estava afim da garota. Qual é a diferença entre viagem com G e viagem com J? A viagem com G é um substantivo, é um sinônimo de deslocamento. Por exemplo, a viagem foi boa, viagem com G. Já a viagem com J é a forma conjugada do verbo viajar. Por exemplo, quero que eles viajem comigo. Qual é a diferença entre nenhum ou nenhuma junto e nenhum ou nenhuma separado? Ambas expressões estão corretas, mas para evitar uma dupla negação, uma redundância em algumas frases, nenhuma junto não pode ser acompanhado de não ou outra negação. Por exemplo, a frase hoje não tive nenhuma ligação está com uma dupla negação. Não tive nenhuma. Então, deveremos evitar esta frase. Assinar como incorreta essa frase. Já na frase hoje não tive nenhuma separado, ligação, está certo. Ou hoje tive nem ligação nenhuma junto. Aí sim está certo, pois não tem nenhuma dupla negação. E na frase pois não tem nenhuma dupla negação, esse nenhuma é separado, pois está se referindo à quantidade de duplas negações. E aí a gente usa o nenhuma separado. Qual é o diminutivo de foto? O diminutivo de foto pode ser fotinho ou fotozinha. A fotinho, a fotozinha. Qual é o diminutivo de moto? O diminutivo de moto pode ser motinho ou motozinha. A motinho, a motozinha. Qual o diminutivo de tribo? Diminutivo de tribo pode ser tribinho ou tribozinha. A tribinho, a tribozinha. Qual o diminutivo de pijama? O diminutivo de pijama pode ser pijaminha ou pijamazinho. O pijaminha ou pijamazinho. A palavra dó é masculina ou feminina? A palavra dó ela é masculina. Por exemplo, senti muito dó de você. Diante dos verbos lembrar e esquecer, usaremos a seguinte regra: com pronome, com preposição. Sem pronome, sem preposição. Por exemplo, você se esquece de algo. Pronome se, esquece, preposição de algo. Ou você esquece algo. Essas duas frases estão corretas, pois se você tem um pronome, você precisa ter uma preposição. Ou se você não tem um pronome, ou se você não tem nenhuma preposição, não podem um dos dois estarem sozinhos, né? Isso com os verbos lembrar e esquecer. Já na frase você esquece de algo, está incorreta. A frase está incorreta, porque você não pode esquecer de algo.
ou você se esquece de algo, ou você esquece algo. E a mesma coisa com lembrar. Você se lembra de algo ou você lembra algo. Nunca você se lembra algo ou você lembra de algo. Diante de abreviações, não se utiliza o apóstrofo, que é aquele traço em cima, aquela vírgula invertida. Por exemplo, PDFs, PMs, tudo com S junto, sem traço, sem acento, sem sinalização. A abreviação de horas da forma correta é o H minúsculo. É 1 hora agora, o H minúsculo. Ou, se quiser colocar os minutos, pode colocar 1 hora, H minúsculo, 30. 1h30. Nunca 1H30 min, HR 1 hora 00, H00 ou H maiúsculo. E se quiser colocar os segundos, pode escrever 1 hora com H minúsculo, 30 min 16 para se referir aos segundos, ou 16S, S minúsculo.